Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos ao podcast direto do Expo Favela. E eu tô com muita honra em receber aqui Hélio de la Penha. Muito obrigado. O cara que fez e faz o nosso humor no dia a dia. Me acompanham aqui para esse bate-papo o secretário municipal da Cultura, Henri Ventura, e o nosso querido secretário estadual de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel. Gente, primeiro é um privilégio estar recebendo vocês aqui no podcast. E Hélio, cara, não tem quem não te conheça, seja jovem, seja um cara da minha idade, seja um pouco mais velho. Tu é um cara que nos fez rir e pensar muito com o teu humor. Para que a gente possa iniciar aqui, que os guris possam apresentar um pouco, nos conta, como nasceu o Hélio de la Penha? O Hélio de la Penha, ele surgiu... Eu não sou Hélio de la Penha, né? Meu nome é Hélio Couto Filho e eu adotei um nome artístico porque o meu pai viu eu assinando uma coluna de humor num jornalzinho caidaço que tinha, na época que era um tabloide chamado Repórter. Meu pai viu aquele negócio, ficou envergonhado, aí falou assim: tira o nome da nossa família dessa lama. Era realmente um jornal cheio de baixaria e a gente tinha uma página de humor lá, a Caceta Popular. Uma página desse jornal. E aí eu comecei a pensar em qual seria o meu nome artístico. Como eu sou da Vila da Penha, eu pensei em Hélio de la Penha, entendeu? Que tem essa brincadeira que Penha com tio acabando virando pena, que é um instrumento do escritor, né, das antigas. Enfim, a ideia, o início do nome foi esse. Mas a persona Hélio de la Penha surgiu na Faculdade de Engenharia da UFRJ, quando eu me reuni com o Beto Silva e o Marcelo Madureira, e já no primeiro ano da Faculdade de Engenharia, a gente era da mesma turma, e a gente também atuava no movimento estudantil. E resolvemos fazer um jornalzinho só de humor, independente, que era só nosso, que veio a ser o jornal Caceta Popular, inicialmente só dedicado às questões da escola da engenharia. Depois a gente começou a fazer para toda a faculdade, toda a universidade, e mais adiante, 2 anos depois, a gente chamou o Bussunda e o Beto Silva, o Bussunda e o Cláudio Manuel, e começamos a fazer um jornal já de âmbito mais geral da cidade, falando de costumes, falando de política nacional e tudo mais, Caceta Popular também. Depois isso se transformou numa revista, Caceta Popular, que aí sim começou a ser conhecida no Brasil inteiro, porque foi distribuído em banca. Os jornaizinhos, eles eram vendidos de mão em mão na praia, no bar e tal, né? A gente que ia lá, sabe, encheu o saco dos banhistas, o pessoal que o cara estava namorando, chavecando lá, e a gente, quer comprar um jornalzinho? A gente era esse chato sim, entendeu? E aí a gente conseguiu botar ele nas bancas, e a partir daí a gente começou a ficar conhecido a ponto de ser convidado para ser redator da TV Globo, né, onde a gente criou o programa TV Pirata. Então assim foi o início, o DNA do Hélio de la Penha. Sim, saímos do Hélio, que era o rapaz da Penha, pro Hélio de la Penha, o engenheiro de produção, né? Engenheiro de produção, exatamente. Engenheiro de produção. Já fez uma universidade que hoje é o futuro. Tchê, aqui a gente pode falar um pouquinho, eu vou convidar os guris, porque o Henri, a formação do Henri é arquiteto, mas na verdade a alma do Henri é musicista, né? Ele fez música também, mas... Eu acho que, né, não sei se tu te identifica, mas no Brasil ainda a gente vive isso, que é difícil tu ver um artista, vai escolher uma profissão, vai fazer teatro, música, e já sofre um preconceito enorme, vai entrar ali e diz, não, você não vai fazer isso porque não dá dinheiro, não gera emprego. Então acho que tem uma geração que do Hélio muito também inspirou outros, e eu acho que sou a rapa do tacho, porque hoje já não tem tanto isso, assim. Porque a gente teve que acabar migrando para outras áreas, e no decorrer a gente foi vivendo e se consolidando como artista, né? Enfim, trabalhando na arte, porque realmente a cultura, e isso que eu queria até saber de ti, Hélio, assim, quanto a cultura era entendida como algo suplementar, não era o principal, porque para viver tu tinha que ter uma outra profissão para paralelamente conseguir atuar fazendo humor, enfim, quebrando até. Vou me meter aqui que está a condução do Alexandre, mas
Eu estou muito curioso para saber como foi quebrar um paradigma no humor do Brasil, porque vocês viram, a gente tinha muito forte Chico Anísio e todo um padrão de humor no Brasil, e vocês radicalmente quebraram ali com aquele movimento, essa gurizada de Grêmio Estudantil, de Universidade, DCE ali. O que é para ti isso e quanto impacta também o fato de fazer essa escolha de engenharia de produção e depois te encaminhar e viver de cultura? Eu realmente, a engenharia foi um caminho natural, porque eu era um bom aluno, era bom de matemática e tudo mais. Hoje eu não sei nem fazer conta, sabe? Muito sério. Se não fosse aquela planilha Excel, que aliás não uso tão bem quanto usava antigamente, não sabia. Hoje não sei fazer programar uma célula como faço, tem que fazer aquela continha básica. Mas enfim, eu como era bom aluno, fui para engenharia porque sendo um cara pobre, da periferia, pobre, morava longe e tudo mais, a engenharia, as profissões mais tradicionais era que daria uma chance de sustento, né? Então fui para engenharia, não me dava muito bem com aquela área, mas enfim, era a forma que eu tinha de sobreviver e meus pais davam maior força para ser engenheiro e tudo. Acabei estudando, me formando como engenheiro, trabalhei durante 6 anos como engenheiro, mas assim, a gente desde o primeiro ano da faculdade, a gente começou a fazer esse jornalzinho, eu tinha vontade de fazer aquilo, mas para mim não passava de um hobby, entendeu? Na minha cabeça eu seria um engenheiro que ia brincar de fazer humor a minha vida toda, entendeu? Até que a gente teve a oportunidade, depois de 10 anos da gente lançar o primeiro jornalzinho da Gazeta Popular, a gente teve a oportunidade de trabalhar com humor, né? Sendo redator da TV Globo. E ali a gente começou já criando uma novidade que foi o TV Pirata. Foi, assim, óbvio que a gente enfrentou alguns problemas, algumas questões com a velha guarda, que inclusive era muito talentosa. O Chico Anísio, para mim, é um mestre, professor. Chico Anísio, Jô Soares, Agildo Ribeiro, Paulo Silvino, sabe? Era um pessoal... Eu bebi muito nessa fonte, mas a gente queria fazer uma coisa diferente. E eu acho que a gente fez uma coisa diferente na televisão, porque a gente veio a ser, primeiro, a gente era a primeira geração que foi criada assistindo televisão e não ouvindo rádio. Você vê assim que o programa do Chico Anísio, como ele mesmo dizia, era um programa que você estava assistindo na televisão. Aí você se levantava para ir pegar um copo d'água na cozinha, se você continuasse ouvindo, você não perdia nada. Mantinha a linha. E a nossa ideia era exatamente, se você se levantasse, parasse de ver, você não ia entender o que estava acontecendo, porque o que a gente estava falando não correspondia ao que estava passando na imagem. Essa coisa tinha que se juntar no seu cérebro. Se você não estava ali, já era. Então, a gente começou a criar um formato diferente. E isso a gente aprofundou quando trouxe o Cacete Planeta, que a gente tirou o humor de dentro dos estúdios e foi para a rua. Não para zoar com o povo brasileiro, mas para trazer o humor do povo brasileiro para frente das câmeras. E eu acho que foi essa a grande contribuição do humor do Cacete Planeta. Beto, tu teve com o Hélio agora, conversando um pouco sobre essa questão da Expo Favela. Conta para nós como é que está sendo essa experiência, tu que é um jovem que está à frente do desenvolvimento social e vê um dos primeiros caras a quebrar essa barreira. E Hélio, tu tem isso também, né? Tu é um dos primeiros caras a quebrar a barreira de ser um homem negro da periferia para estar frente às câmeras da Globo e ganhando o país inteiro com pessoas que te amam até hoje, gostam muito do teu humor. Então conta para nós como é que está sendo essa experiência de estar dividindo isso com o Hélio. Bom, Alexandre, primeiro dizer que eu nunca imaginei que ia dividir um palco com o Hélio de la Penha, né? Isso com o público acompanhando, né, Henry? Tava quase que um artista aí junto com o Hélio, mas é tão bom, foi uma experiência incrível estar nessa conversa, aprendendo. E o que sempre me chama muita atenção nas pessoas é também um pouco da prática de fazer, né? E eu fiz questão de destacar que o Hélio fez sucesso, mas ele hoje não se distancia
de uma realidade que a gente precisa ajudar a enfrentar. E o Hélio estava contando que está inaugurando mais uma biblioteca na periferia, na favela, para que as pessoas possam descobrir o mundo a partir da leitura. Então, como é bom ver alguém que marcou a geração, fez... Eu vi o pessoal comentando, olha como tu foi importante para mim, sou uma pessoa negra, te vi na televisão, me encorajou, me empoderou. E ver o Hélio agora fazendo transformação na vida das pessoas pela possibilidade dele pôr uma biblioteca que essa galera da periferia vai poder descobrir o mundo. Então, aí tu já vê o ser humano, né, a pessoa incrível, por que fez sucesso, tanto sucesso, né, pelo coração, pelo jeito, pelo ser humano que é. Então, é uma alegria muito grande, tenho certeza absoluta que nós te queremos também no Rio Grande do Sul, vamos dar um jeito de pôr uma biblioteca com o teu nome aí, vamos falar com a CUFA e tal. Vai ser um prazer. Para marcar e para te estar perto da gente também. A tua história é uma história inspiradora, certamente motiva outras tantas pessoas a dizer, olha, eu posso ir para frente, eu vou progredir, eu vou me esforçar porque, né, vou buscar meus palcos que eu posso fazer também. Então é uma satisfação muito grande, viu, Alexandre, a gente está aqui com esse ser humano incrível e eu tenho certeza absoluta que nessa primeira Expo Favela, né, o Hélio vem para marcar nesse momento também, né, que a gente inicia um novo processo, vamos ter outras Expo Favelas com a participação do governo do município de Porto Alegre, com o governo do estado, junto com a comunidade, o palco da nossa Expo Favela, a periferia, as lideranças da periferia participando e sendo protagonistas num processo de transformação. Eu falei antes ali, nada por nós sem nós, e é isso que a periferia tem que fazer aqui, e o Hélio traz essa inspiração para as pessoas. Verdade. Hélio, deixa eu te provocar um pouquinho. O Cacete do Planeta ele sempre teve uma grande tirada que é o seguinte: opinar politicamente com muito humor. Né? Como é que foi essa construção, trazer o humor brasileiro para dentro da televisão, junto com isso, mas colocando algumas pitadas de um processo que se alterou lá naquele momento? A gente estava saindo do processo da ditadura, vocês pegaram já uma TV que estava começando a ser livre, assim, e agora com todo esse processo que a gente vem passando, né, durante os últimos 10 anos, que o pessoal, por mais que o Caceta tenha ficado fora, tu ainda continua mantendo as tuas opiniões com cirurgia. Conta aí pra mim como é que é isso, quais são as pressões do dia a dia, o que tu escuta. Eu tenho muita curiosidade de saber isso. Olha, o humor político ele sempre esteve presente no humor brasileiro, sabe? Desde o seu começo, e até livros que contam essa relação, essa trajetória. E na época da ditadura militar, você tinha grandes humoristas, como o Milor Fernandes, que para mim é o grande papa, uma cabeça incrível. Um jornal Pasquim, que era um jornal alternativo que trazia esse humor. Tinha o Milor Fernandes, tinha o Jaguar, Ziraldo, figuras que eu admiro muito, né? Enfim. Só que eles viviam naquele período da ditadura militar. Quando a gente começou o jornalzinho da Caceta Popular, a gente também estava em plena ditadura, só que ela já estava no seu decréscimo ali, no último governo, que era o governo Figueiredo. As gráficas tinham medo, as gráficas não tinham tanto medo de rodar, e o jornal da gente, a gente não achava que era essa coisa tão... que ia revolucionar o país, mas assim, as gráficas tinham medo a um ponto tal que elas rodavam o jornal e não colocavam o nome delas, entendeu? Elas colocavam e pediam, pelo amor de Deus, para não dizer que o jornal rodou ali, entendeu? Assim foi. E até o Bussunda, que no expediente, ele assinava Bussunda segundo, que ele fala, não, olha, quem tá fazendo a merda é o Bussunda primeiro, eu sou o segundo. Quando a gente chegou na televisão, a gente chegou junto com a abertura democrática do país, né? O TV Pirata começou em 88, o país se democratizou em 85, então foi o primeiro programa pós-ditadura militar. E aí a gente teve a oportunidade de trazer o humor, né? A Globo se abriu a isso, teve mais liberdade para brincar com isso, e a gente deve muito essa mudança toda a um cara que é o José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, que foi uma figura fundamental, uma cabeça incrível. Até hoje eu tenho uma admiração tremenda por ele e assim, um agradecimento, uma gratidão, porque ele peitou
todo um status que estava estabelecido para dizer que não. Tinha espaço, havia espaço para criar uma coisa nova e as pessoas iam se adaptar, as pessoas iam curtir, e foi o que aconteceu com o TV Pirata, e mais adiante com o Cacete Planeta, entende? Então, essa mudança eu atribuo muito ao Boni e também ao pessoal que estava no comando do TV Pirata, que veio a ser o Guel Arraes e o Cláudio Paiva, o Guel Arraes como diretor, o Cláudio Paiva como redator final, que trouxe essa turma nova para escrever o humor e fazer uma outra forma de programa, né? Então a gente manteve isso. Você falou aí, eu não sou o primeiro negro na televisão brasileira, mas nem no audiovisual. Agora, eu sou provavelmente o primeiro negro que estava na frente da câmera e estava também como autor. Então, quer dizer, verdade, como eu redator, escrevia o que eu falava, entendeu? De alguma forma. Nem tudo era o que eu escrevia, a gente era um coletivo, mas enfim, eu estava na mesa de redação e estava na frente das câmeras. Essa é a grande diferença. Grande diferença do meu trabalho para o trabalho de pessoas como Grande Otelo, Mussum, Lafon, Paulo Silvino, pessoas pretos que eu admiro muito e que eu bebi muito nessa fonte, mas tinha essa diferença, esse poder da caneta, entende? Essa realmente é uma diferença. Caceta talvez o único programa na TV brasileira em que o elenco era autor, entendeu? Tanto que a gente teve que parar de fazer show porque a gente não tinha tempo para fazer as duas coisas ao mesmo tempo e ainda sair para fazer showzinho, né? Agora eu tô fazendo show. Tô, inclusive, amanhã em Cachoeirinha, tá? Lá no nosso show comedy. Espero você lá, tá? E hoje? Olha aí, ó. E hoje aonde, Hélio? Hoje eu tô aqui no Barra Shopping Sul, mas hoje os ingressos estão esgotados. Por isso que eu tô chamando você. Pô, Porto Alegre é tudo pertinho, né? Cachoeirinha aqui do lado. Vai lá. Dá pra ir lá, entendeu? Entra no meu Instagram, @lapena, tá lá o acesso pros ingressos, tá? Xandão, eu acompanhando, olhando os vídeos aí, a rede social do Hélio, eu vi que eles tinham as bananas de cueca, né? E aí, numa certa altura, ele contando a história, numa certa altura o pessoal disse, olha, a banana de cueca tá dando mais ibope do que a banana de pijama na TV concorrente. Vocês estão fazendo propaganda para as bananas de pijamas lá, porque as pessoas viam mais banana de cuecas do que a banana de pijamas. É verdade. Tinha essa coisa assim, a paródia tava maior do que o original. Tinha um alcance enorme, né? Não tinha moleque ou adulto que não acompanhava o programa de vocês. Sim, a gente tinha essa preocupação quando a gente ia escrever o programa, que a gente tinha uma consciência do que era o poder da TV aberta, que hoje é completamente diferente das redes sociais, enfim, dos novos canais, que independente da qualidade, mas assim, você trabalha muito com um nicho, né, com a sua bolha, né, entendeu? E a TV aberta, ela tinha que atender todo mundo. O nosso papel ali, a gente, somos artistas e tal, mas um artista, na verdade, é um prestador de serviço. É verdade. Isso. E o nosso serviço era segurar aquele público na frente da televisão, a ponto dele assistir o comercial, ver o nosso programa, assistir o comercial, para ficar ali para assistir os outros comerciais no outro intervalo. Então, na verdade, o intervalo somos nós, né? O que a televisão quer mesmo é vender a porra do comercial. É bem isso. Gente, a gente está indo para as considerações finais, então pedir, Beto, tu, o Henry, para que possam fazer a despedida aí, para que a gente possa encaminhar para o Hélio também se despedir e a gente seguir aqui no Expo Favela. Quero agradecer, viu, Alexandre, pela oportunidade de estar no podcast aqui, nesse bate-papo com o Henry, contigo, com o Hélio, momento muito especial aqui, essa Expo Favela. Agradecer a oportunidade da gente poder se comunicar e estar em contato com as lideranças, com o público da nossa periferia. Acho que as transformações elas serão promovidas a partir da capacidade da gente dialogar, entender as reivindicações e promover oportunidade das nossas periferias. Nós não vamos promover desenvolvimento de um estado, de um município, sem dar oportunidade para enfrentar as desigualdades, né? A gente, o Hélio ali no bate-papo falou, olha, é utópico a gente
ter um mundo igual, né? Mas a gente precisa enfrentar as nossas vulnerabilidades. Nós vivemos num estado, Hélio, que embora produtivo, nós temos mais de 1.500.000 pessoas na extrema pobreza, nós temos 1.700.000 pessoas que vivem em insegurança alimentar grave, e nós precisamos enfrentar tudo isso. E a Expo Favela vem para que a gente possa refletir, né? Ouvir a comunidade, a periferia, que a sociedade possa refletir, que nós temos desafios a serem enfrentados, e eu tenho convicção que a tua presença aqui chama atenção, faz com que essa reflexão se aprofunde, e tu nos ajuda muito para construir um mundo melhor, um mundo mais justo, com menos desigualdade. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui ao teu lado, do Henry, do Alexandre. Deixar um beijo para todos que nos acompanham aqui pelo podcast. Obrigado. Henry. Pô, dividir que ficar do lado do Hélio é uma honra como artista. Eu acho que já vou ficar satisfeito por isso. Porque a mensagem é muito mais, o Beto resumiu muito o que é o Expo Favela, o quanto vai reverberar na cidade, o quanto vai elevar a régua, Hélio, dos pits, dos projetos que a gente tem na nossa periferia, nas nossas favelas, e que não é muito diferente das outras tantas favelas que tem no Brasil, e das necessidades são muito similares, parecidas, mas tem algo que é comum a todas elas, é a criatividade, é a capacidade de vencer as inúmeras adversidades que a gente tem, que enfrenta, que em números o Beto trouxe aqui, que no Brasil inteiro a gente vê, no Rio de Janeiro, mas que isso molda um pouco o que é ser brasileiro, aquilo que a gente fala, que é um povo criativo, um povo original, um povo que se reinventa, e que tu falou aqui sobre reinvenção do humor, reinvenção da arte, da forma de fazer TV. E eu só quero te agradecer por tu estares aqui em Porto Alegre, inspirar tantos jovens, tantas pessoas que estão aqui, e que a gente vai ver o resultado talvez no próximo Expo Favela ao longo do ano, porque a gurizada eu via passando assim, pô, eu quero ser que nem esse cara. E eu digo, eu quero ser que nem o Hélio também, eu quero me inspirar em ti, e o agradecimento poder inspirar essas pessoas, milhares, pelo teu trabalho na Globo, enfim, na televisão, pela escrita, e por estar aqui transmitindo próximo dessas pessoas, mantendo a tua essência, a tua humildade, que isso é característico dos grandes artistas, que eles alcançam um patamar, e a gente sabe que em lida cultura, a gente alcança um patamar, talvez, em que fica ali no Olimpo, né? E aquilo mobiliza, mas a diferença do grande artista é que ele mantém a sua essência lá da base, seja da favela, onde for, e ele faz a sua transformação para devolver tudo aquilo que ele ganhou. Então, parabéns. E vou deixar um convite para ti. Tu vai ficar até amanhã. Nós temos um acampamento Farroupilha. Ontem o Celso foi lá, se esbaldou no churrasco, na carne. Está convidado para ir lá no nosso piquete ali, comer uma carne, conhecer. Esse que é o maior evento nosso aqui da cultura, que soma todas as etnias, como o prefeito falou, Sebastião Melo, do negro, alemão, italiano, enfim, japonês, todos aqueles povos que povoaram aqui, formaram o Rio Grande do Sul, se expressam nesse evento que é o principal do estado. O Celso chamou que é o Rock in Rio dos gaúchos aqui. Não sei se tu conhece, então tá convidado lá. Muito obrigado. Ele tem amanhã também, tá funcionando? Tá funcionando não, funciona o mês inteiro. É o mês inteiro, até o dia 20 de setembro. Que legal. Depois você me dá mais detalhes. Vamos lá. Olha, foi um prazer estar aqui com vocês, conversar um pouco mais detalhadamente sobre essas questões. Estar aqui na Expo Favela para mim é sempre uma satisfação tremenda. Eu forcei a maior barra para estar aqui, porque eu vinha fazer essa turnezinha de shows, né? Fiz em Canoas, São Leopoldo, hoje faço em Porto Alegre, amanhã vou estar em Cachoeirinha, mas consegui encaixar essa brecha para vir aqui falar na Expo Favela, porque eu acho um evento muito importante, porque é isso que reúne empreendedores da periferia, que mostra para as pessoas quanta coisa boa está acontecendo na periferia, gente que só olha lá, coitados, sabe, estão sofrendo. Uma partezinho rápido, 12 bilhões são gerenciados e feitos pela economia da periferia aqui em Porto Alegre. 12 bilhões. Então, as pessoas não têm noção dessa força que é, de como tem dinheiro na favela, apesar de você olhar todas aquelas dificuldades, todas as vulnerabilidades. Então a nossa luta é para ver de que forma que esse dinheiro, esses 12 bi, podem ir transformando a realidade desse povo da periferia. Então eu tento usar
um pouco da minha exposição, enfim, da vitrine que acabou, que a minha vida artística acabou me trazendo, para fazer esse meio de campo e ver se a gente consegue realmente melhorar as condições do país. Então é isso, um prazer enorme, muito obrigado por estar com vocês assim, e eu espero ver vocês amanhã no meu show Preto de Neve, lá em Cachoeirinha, tá? É só entrar no meu Instagram, @lapena, lá estão todas as informações. Muito obrigado, gente, valeu. Hélio, muito obrigado, e tu mostra uma coisa que é fundamental aqui na Expo. Favela não é carência, favela é potência. Então a gente tem trabalhado aqui no podcast, muito obrigado, rapazes. A gente volta logo com o próximo programa. Mais uma vez, estamos aqui. Eu fiquei muito honrado de poder conversar contigo hoje. Valeu, gente. Obrigado, Henry. Obrigado, Beto. Valeu. Alexandre.